Olá, sou o professor Reinaldo Haas, da UFSC. Bem-vindos à nossa aula de Meteorologia Básica. Hoje faremos uma jornada espacial da superfície ao espaço sideral, para entender a estrutura vertical da atmosfera. A atmosfera não é um fluido perfeitamente homogêneo em seu eixo vertical. Para compreendermos essa estrutura, empregamos 3 parâmetros fundamentais de análise: o perfil térmico, a composição gasosa e as propriedades elétricas. O parâmetro térmico avalia as mudanças de gradiente da temperatura. O parâmetro de composição foca nos processos de mistura ou decantação gasosa. Já a análise elétrica investiga a ionização impulsionada pela radiação solar. A dinâmica estrutural primária da atmosfera é regida pela atração gravitacional. A força da gravidade atua sobre a massa fluida em direção à superfície, gerando uma altíssima taxa de compressão mecânica nas camadas inferiores. Através da relação física da densidade, observamos que o empacotamento molecular atinge seu limite máximo próximo ao nível do mar. Nessa região basal, a taxa de colisão atinge bilhões de choques por segundo entre as moléculas. A curva de decaimento da pressão atmosférica em altitude segue uma função não linear. Partindo da constante de aproximadamente 1000 milibares na superfície, ocorre um colapso da pressão pela metade logo aos 5,5 km. Isso comprova que 50% de toda a massa atmosférica está restrita aos primeiros quilômetros. A 9 km de altitude, a pressão despenca para 300 milibares. Aos 50 km, resta apenas 1 milibar, evidenciando a rarefação. Esses perfis de decaimento teórico são validados por radiosondagens. Os perfis verticais do projeto Cobra-PA atestam essas medições de forma empírica e in situ, coletando dados físicos diretos na subida dos balões meteorológicos. O gráfico de Cachuanã revela que, em latitudes equatoriais, a pressão entra em colapso para 200 hectopascais ao cruzar a altitude de 12 km. Esta observação demonstra o confinamento diástico da massa na baixa atmosfera. O perfil térmico determina a divisão primária da atmosfera. Contrariando a curva de decaimento contínuo da pressão, o gradiente de temperatura exibe inversões de direção que delimitam camadas específicas conhecidas como pausas. A troposfera é a base do sistema, estendendo-se a aproximadamente 11 km. Apresenta um gradiente adiabático negativo, resfriando-se em média 6,5 graus Celsius por quilômetro, devido ao afastamento da superfície aquecida. Devido à intensa convecção térmica e à força rotacional, o limite superior da troposfera é uma fronteira móvel. Como comprovam os dados amazônicos, a tropopausa atinge elevações na ordem de 16 a 17 km na região equatorial. Acima da tropopausa, entre 11 e 50 km, localiza-se a estratosfera. O gráfico mostra uma inversão térmica fundamental: o declínio da temperatura cessa, e o ar começa a aquecer, podendo atingir 46 graus Celsius negativos. O diagrama à direita ilustra o mecanismo dominante desta camada. O gás ozônio, com concentração máxima entre 20 e 30 km, atua absorvendo a radiação ultravioleta letal proveniente dos raios solares. A energia dessa radiação ultravioleta é absorvida e atua como um aquecedor interno. Esse aquecimento de cima para baixo estabiliza a coluna de ar, impedindo a formação e o avanço de tempestades verticais na estratosfera. Avançamos para a mesosfera, entre 50 e 85 km. Sem oxigênio denso e sem ozônio para reter calor, as moléculas perdem energia radiativa rapidamente. O gráfico mostra a temperatura despencando em direção à esquerda. A mesopausa atinge 90 graus Celsius negativos, o ponto mais frio da atmosfera. O cilindro azul demonstra que 99,9% da massa atmosférica está abaixo desta camada. A pressão cai a 1 milibar, tornando a respiração humana impossível. Acima de 85 km, adentramos a termosfera. Aqui ocorre o paradoxo térmico. A temperatura é altíssima devido à radiação solar direta, mas o ar é tão rarefeito que não tem capacidade de queimar a pele por condução. Os diagramas circulares explicam o paradoxo. Na superfície, as colisões moleculares ocorrem a cada milionésimo de centímetro. Na termosfera, o ar é tão escasso que uma molécula viaja cerca de 1 km antes de colidir.
Esta região altamente energizada é o palco das auroras boreais e austrais. O atrito neste ar rarefeito gera o arrasto atmosférico que deforma a órbita de satélites. Acima de 500 km, o ar escapa da gravidade na exosfera. A matriz diagnóstica sintetiza o perfil térmico revelando o mecanismo dominante de cada camada. Na troposfera, a temperatura diminui ditada pelo aquecimento da superfície terrestre. Na estratosfera, a temperatura inverte e aumenta devido à absorção de radiação UV pelo gás ozônio. Avançando na matriz, na mesosfera, o mecanismo dominante é a perda drástica de energia radiativa, resultando na diminuição da temperatura. Em contraste, na termosfera, o aumento térmico é comandado diretamente pela absorção de raios solares. Aplicando a lente da composição, dividimos a atmosfera em duas zonas. Até 85 km temos a homosfera. O mecanismo dominante nesta camada é a mistura constante pelas correntes de ar, que mantém a proporção de nitrogênio e oxigênio perfeitamente homogênea. Acima de 85 km, adentramos a heterosfera. O mecanismo dominante passa a ser a estratificação gravitacional, pois a gravidade finalmente vence a turbulência dos ventos. Como resultado, os átomos mais pesados, como oxigênio e nitrogênio, decantam no fundo, enquanto elementos leves, como hidrogênio e hélio, flutuam no topo. A terceira abordagem é a lente elétrica, que foca na ionosfera acima de 60 km. Raios solares de altíssima energia colidem violentamente com átomos neutros. O átomo não consegue absorver o excesso de energia do impacto e acaba se desestabilizando. À noite, sem a irradiação solar, a camada D desaparece por recombinação. As ondas de rádio sobem mais alto e refletem nas camadas E e F, podendo viajar por distâncias intercontinentais. Isso prova como o comportamento elétrico varia drasticamente. Durante o dia, a camada D, a 60 km, é ativada pela radiação. O mecanismo dominante é a densificação energética, transformando-a em um filtro de atenuação. Essa camada absorve e bloqueia as ondas de rádio na faixa M, impedindo que subam para as camadas superiores da ionosfera. À noite, o mecanismo dominante é a recombinação molecular pela falta de Sol, extinguindo a camada D. Sem esse bloqueio, as ondas refletem nas camadas E e F, entre 120 e 180 km. Isso permite a propagação por distâncias intercontinentais, usando a ionosfera como um espelho de rádio. O mapa mestre sintetiza as três lentes. Na primeira coluna, a lente térmica define a troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. O mecanismo dominante aqui é a variação do gradiente térmico, que estabelece as pausas como barreiras para o fluxo vertical de massa. A coluna central detalha a lente da composição. O mecanismo dominante é a transição entre a mistura turbulenta na homosfera e a estratificação gravitacional na heterosfera. Esta mudança ocorre na base da termosfera, alterando a natureza química do fluido atmosférico em altitude. A terceira coluna revisa a lente elétrica. O mecanismo dominante é a fotoionização solar que sustenta a ionosfera. É fundamental notar que essas três arquiteturas coexistem no mesmo espaço físico, cada uma regida por princípios físicos distintos que estudamos nesta aula. Para o acompanhamento prático e operacional dessa estrutura, o quadro de recursos lista ferramentas essenciais. Destaca os dados de radiosondagens globais da Universidade de Wyoming e as sondas de ozônio estratosférico da NOAA. Recomendo também a plataforma WIND para aerologia interativa, permitindo visualizar a dinâmica vertical. Como complemento histórico sobre as primeiras medições e perfis atmosféricos, sugiro o filme Os Aeronautas. A compreensão destas três camadas sobrepostas é o alicerce da meteorologia básica. Sem dominar o perfil térmico e a estabilidade atmosférica, é impossível prever a termodinâmica do tempo. Encerramos aqui nossa aula. Obrigado.